Oi, gente, bom dia. Estamos então aqui na nossa aulinha de hoje e hoje nós iremos finalizar o conteúdo de ciclo celular. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre mitose, que é uma forma de obtenção de células ou de multiplicação das células com o objetivo de obter células idênticas à célula mãe. Então, as células filhas obtidas na mitose, elas possuem a mesma quantidade de DNA e são idênticas à célula mãe. Na mitose, a obtenção dessas células filhas tem como principal objetivo a regeneração, a produção de novas células para o nosso corpo, né? Para qualquer ser vivo que aí existe. A meiose, ela vai estar ocorrendo principalmente com as nossas células germinativas. Então, o objetivo da meiose é a obtenção de células filhas, porém com metade do conteúdo de DNA, ou, vamos falar de outra forma, com metade da ploidia das suas células mãe. Então, vamos observar a meiose nas nossas células germinativas. Então, para a obtenção do óvulo, para a obtenção do espermatozoide, para a obtenção de esporos. Então, sempre que nós estivermos produzindo células germinativas, estará ocorrendo a meiose. A meiose, ela possui duas etapas. Nós temos a primeira etapa, que é chamada de meiose 1, que ela também é chamada de etapa reducional, porque é na meiose 1 que nós vamos ter a redução à metade da quantidade de DNA que a célula mãe possuía. Então, observando aqui, a célula mãe, por exemplo, ela vai ter 4 cromossomos. Então, ela é 2N. Vamos dar um exemplo, nossa célula, 46 cromossomos. Nós também teremos a duplicação desses cromossomos na fase S. Então, aqui nós temos também 4 cromossomos, porém duplicados, com as suas cromátides irmãs aqui. Na primeira fase da meiose, que é a fase reducional, nós teremos 2 novas células, porém com metade do número de cromossomos cada uma. Então, se aqui nós tínhamos 4 cromossomos, nas células filhas nós teremos 2 cromossomos e 2 cromossomos. Ou, se a célula é 2N, na primeira etapa, nós temos obtenção de células com metade da ploidia, ou seja, N. Se eu tenho uma célula original, 46 cromossomos, a minha célula filha na primeira fase da meiose, o meiose 1, terão 23 cromossomos. Na meiose 2, que é a segunda fase, nós temos uma mitose acontecendo. É muito parecida com a mitose. Aqui, então, nós temos a obtenção de 4 células idênticas à célula mãe. Então, se aqui eu tenho 2 cromossomos, eu continuo com 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2 e 2. Então, a meiose, ela é um processo em que originalmente eu tenho uma célula 2N e vou obter 4 células N. Então, se eu tenho uma célula original com 46 cromossomos, eu obterei 4 células filhas com N cromossomos. Então, se eu tenho 46 cromossomos, terei 4 células filhas com 23 cromossomos. E isso é fundamental para a fertilização, porque o meu óvulo precisa ter 23 cromossomos, o espermatozoide precisa ter 23 cromossomos. Porque no momento que ocorre a fertilização, quantos cromossomos eu vou ter ao final? 46. Então, eu mantenho a ploidia de uma célula saudável humana. Se não acontecesse isso, eu teria as aberrações, células com mais de 46 cromossomos. E aí, vamos dar um exemplo, teríamos as síndromes, as aberrações cromossômicas. Então, a meiose ela tem esse papel. De acordo com um grupo de organismos, a meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo de vida. Na formação dos gametas, meiose gamética, na formação de esporos, meiose espórica ou esporofítica, e logo após a formação do zigoto, meiose zigótica. Nós, seres humanos, temos a nossa meiose gamética para a obtenção dos nossos gametas, os óvulos e os espermatozoides. Dependendo da espécie vegetal, podemos ter a meiose esporofítica ou espórica ou a meiose zigótica. Quais são as fases, então? A meiose, principalmente, ela é muito mais longa do que uma mitose. E a fase mais longa da meiose, ela é a prófase 1. Então, como nós vimos, nós teremos
na meiose, duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Por isso que a gente vai ter aí prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Teremos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Dentro da prófase 1, que é a fase mais longa da meiose, nós temos outras fases que vão compor a prófase 1. Então, a gente teve a intéfase, como nós já vimos na aula passada, que tem a fase G1, a fase S, a fase G2. E aí teremos a prófase 1. Dentro da prófase 1 vão ter alguns eventos que vão acontecer e que eu vou falar para vocês de forma mais resumida. Mas naquele livro que eu passei na aula passada, vocês podem aprofundar o estudo. Então, a gente já viu a intéfase, que tem como uma das principais características a duplicação do DNA na fase S. Depois a gente tem o início da condensação desses cromossomos duplicados, que vão, esse início de condensação e possível visualização desses cromossomos vai fazer parte de uma das fases da prófase 1, que chama-se de leptóteno. O leptóteno, então, ele vai se caracterizar por esse início de condensação desses cromossomos duplicados. Quando esses cromossomos homólogos começarem a se emparelhar, tá bom? A gente vai para a fase do zigóteno. Então, o zigóteno, ele se caracteriza principalmente por um início de emparelhamento dos cromossomos homólogos. Lembrando que são os cromossomos homólogos, né? Então, são cromossomos, por exemplo, em que um veio do pai e o outro veio da mãe. Esse cromossomo veio do pai, esse cromossomo veio da mãe. Então, são cromossomos homólogos. Lembrando que aqui, ó, esses dois bracinhos que nós observamos são as cromátides irmãs, que são o DNA duplicado. Esse emparelhamento aqui, tá? Ele se dá devido a algumas proteínas, principalmente a coenzina. E a gente vai ter também a formação entre esses dois cromossomos homólogos e que possibilitam esse emparelhamento correto do chamado complexo sinaptonêmico. Os cromossomos homólogos, então, quando eles estiverem totalmente emparelhados e corretamente emparelhados, eles formam o que nós podemos observar na literatura como bivalentes ou tétrade. Então, um bivalente ou uma tétrade nada mais são do que os dois cromossomos homólogos corretamente emparelhados, graças à formação desse complexo sinaptonêmico. Esse emparelhamento ele vai ser muito importante porque no paquíteno, então, nós vamos observar essa formação dos bivalentes. Além da formação do bivalente, esses cromossomos homólogos vão estar tão próximos em que uma perninha, que é a cromátide irmã, de um cromossomo pode, no caso, se emparelhar tão fortemente em que ela começa a grudar com a outra cromátide irmã do outro cromossomo homólogo. Quando acontece isso, nós temos a formação do que nós chamamos de permutação ou crossing over. Então, quando nós temos esse emparelhamento no paquíteno tão correto e tão forte entre esses cromossomos homólogos, um cromossomo homólogo ele pode trocar uma parte da sua cromátide irmã com outro cromossomo homólogo. Essa troca de partes do DNA chama-se de permutação gênica, crossing over. Então, essa troca de pedacinhos, ela é fundamental para que a gente possa ter uma recombinação genética entre esses cromossomos homólogos. Nós vamos ver também que isso é importante no processo de evolução, porque essa troca faz com que nós possamos ter cada vez mais variabilidade genética nos meus gametas. Então, esses locais onde ocorreram essa permutação ou crossing over, vai ter como se fosse uma cicatriz. Então, esse local onde provavelmente ocorreu essa permuta, nós chamamos de quiasma, e é possível observar isso ao microscópio. Então, no diplóteno, que ocorre depois do paquíteno, no diplóteno nós conseguimos observar esses locais onde ocorreram essas trocas, que nós chamamos de quiasma. Depois disso, nós temos a última fase da prófase 1, que é chamada de diacinese.
A diacinese, então, nós temos o início da separação desses cromossomos homólogos e a carioteca, ou envoltório nuclear, começa a se romper. Aí nós passamos para a fase da metáfase 1. A metáfase 1, assim como a metáfase da mitose, é caracterizada pelo posicionamento na região equatorial da célula dos cromossomos homólogos. Diferentemente da mitose 1, em que na fase da metáfase nós temos o posicionamento dos cromossomos na placa metafásica, na metáfase 1 nós temos o posicionamento dos cromossomos homólogos na placa metafásica. Na anáfase 1, nós temos a separação para os polos da célula dos cromossomos homólogos. Lá na mitose, na anáfase, a gente tinha a separação das cromátides irmãs para os polos. Seguindo, então, a telófase, o início, né, da restauração da nossa carioteca e início da separação das células da citocinese, a gente tem a formação de duas células filhas. Lembrando que na meiose 1, essas células filhas, elas vão ter metade do número de cromossomos das células mãe. Então, se na célula inicial nós tínhamos 1, 2, 3, 4 cromossomos, aqui nas células filhas nós temos 2 cromossomos e 2 cromossomos. Lembrando que aqui, os cromossomos homólogos, eles podem ser de origem paterna e materna, paterna e materna. A forma como esses cromossomos homólogos eles vão para o polo da célula pode ser que para um polo venha os cromossomos maternos, para outro polo os cromossomos paternos, ou vice-versa, ou vir um cromossomo daqui, um cromossomo homólogo da mãe com um cromossomo homólogo do pai aqui, mas eles são homólogos, tá bom? Seguindo, então, nós teremos a fase da meiose 2, que eu não vou entrar tanto em detalhe, porque a meiose 2 basicamente ocorre uma mitose, que eu acredito que todo mundo já estudou na aula passada, não é mesmo? Então, vamos só recapitular. O que vai acontecer na meiose 2 é que nós teremos, então, a posicionamento desses cromossomos na placa equatorial, na nossa prófase 2, vamos ter a metáfase 2, que é o posicionamento desses cromossomos aqui, a anáfase 2, separação das cromátides irmãs, a telófase 2, o início da formação, né, do núcleo, o início da separação de todos os componentes celulares para cada célula, e no fim a citocinese. O que é importante lembrarmos na meiose 2 é que aqui nós teremos a formação de 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, lembrando que na anáfase 2 a gente tem a separação das cromátides irmãs, na anáfase 1 a separação dos cromossomos homólogos. Quais seriam as principais diferenças, então, entre a mitose e a meiose? A mitose ocorre uma divisão celular somente, com as 4 fases. A mitose, ela acontece com qualquer ploidia. Então, qualquer tipo celular que eu tenho no meu corpo, pode ocorrer a multiplicação, que é a mitose. A mitose acontece durante toda a vida. Então, eu tive, como eu brinquei na aula passada, eu coloco a minha mão aqui, eu estou perdendo células. Eu estou tendo uma renovação celular. Por exemplo, meu cabelo, o meu fígado, o meu estômago, a minha epiderme. Então, é uma renovação celular constante. Sempre eu vou ter uma célula originando 2 células somáticas, iguais à célula mãe, com a mesma ploidia da célula mãe. Na meiose, eu tenho meiose 1 e meiose 2. Acontece em organismos diploides. Não acontece durante a vida toda. Nós, mulheres, por exemplo, a gente vai ter a meiose 1 acontecendo, parando, né, na prófase 1, quando nós estamos ainda no útero da nossa mãe. Então, a gente produz as nossas células, né, os nossos ovócitos. Então, a produção de gametas, em nós, pelo menos em nós mulheres, ele vai acontecer da puberdade aos 12 até os 40, 45 anos, não ocorre durante a vida toda.
Então, a meiose, ela não acontece durante toda a vida do ser vivo. Ela vai ter momentos específicos que isso vai ocorrer para a produção de células germinativas. As plantas não estão todo momento realizando meiose. Então, quando ela vai produzir as suas células germinativas, né, no caso o óvulo, o pólen, aí ela vai ocorrer meiose. Vai produzir 4 células filhas, lembrando que essas células sempre vão ser sexuais, com metade do número de cromossomos da célula mãe e com variabilidade genética. Porque essas células que vão obter ao final, elas vão ter partezinhas que foram trocadas aqui durante o paquíteno, quando ocorreu a produção, né, e a ocorrência, vamos voltar aqui, do nosso crossing over. Então, essa variabilidade que eu vou obter dos meus gametas, ela é fundamental no processo evolutivo da espécie. Eu produzir gametas que são variáveis, né? Que aqui, por exemplo, eu vou ter algumas cromátides irmãs que vão ter partes que vieram de outras cromátides. É importantíssimo no processo evolutivo. Então, a mitose, ela não traz variabilidade genética, mas a meiose traz sim variabilidade genética, que é importantíssimo para que as futuras gerações possam ter novas características que a beneficiem, características novas que possibilitem uma adaptabilidade maior ao ambiente. Então, a variabilidade genética, ela vem com a meiose. Por isso que nós somos tão diferentes um do outro. Por isso que um filho é diferente de outro filho, mesmo que venham de pais que são iguais. Então, variabilidade genética. Sempre que pensarmos em variabilidade genética, vamos lembrar de permuta, de crossing over que está acontecendo. Lembrando aqui, eu coloquei, né, essa brincadeirinha aqui, que a mitose eu sempre vou produzir 2 células iguais à célula mãe. Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu vou obter 2 células filhas com 46 cromossomos. Na meiose, a gente tem então a produção de 4 células filhas que são gametas com metade do número de cromossomos. Então, se aqui eu tenho 46, eu tenho a primeira meiose que ela é reducional. Então, eu vou ter 23 cromossomos na primeira meiose, que é aquela que reduz o número de cromossomos. E depois eu somente vou ter uma equacional, que continua com 23. Mas as 4 células filhas obtidas têm metade do número de cromossomos das células mãe. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre meiose. Eu irei deixar um conteúdo para leitura sobre meiose, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, entrem em contato comigo. Peço que vocês deixem os questionários em dia, tá bom? Que essa semana é uma semana importante, é a semana do fim do nosso primeiro bimestre. Então, mantenham as atividades atualizadas e qualquer dúvida sobre o processo do ciclo celular, podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Tchau!